Jesus. Lá no começo. Senhor, eu vim. Você pode dizer isso? Senhor, as minhas mãos vou levantar, meu coração te entregar. Senhor Jesus, eu vim pra te adorar. Você veio para adorar o Senhor? Mais uma vez. Senhor, eu vim para te adorar. A Jesus, Jesus, eu vim para te adorar. As minhas mãos vou levantar, meu coração te entregar. Senhor Jesus, eu vim para te adorar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Jesus, teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Jesus, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Jesus, teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Jesus, teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Jesus, teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Teu lugar é o primeiro. Pois foi do agrado do Pai que em Jesus habitasse toda a plenitude do Espírito Santo de Deus. Todo o poder, toda a majestade, tudo que havia de Deus para ser comunicado foi despejado em Jesus, na manifestação dele. Por isso que ele é o primeiro. Colossenses diz que ele é superior a todas as coisas, que ele é a majestade personificada de Deus na terra. Ele é a imagem perfeita do Pai entre nós. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro. Sem ele não existe caminho. Sem ele não existe salvação. Sem ele não existe redenção para as nossas vidas. Teu lugar é o primeiro, Jesus. Teu lugar é o primeiro, Jesus. Isso tem que brotar do nosso coração. Teu lugar é o primeiro, Jesus. O Senhor é o nosso Deus. Tu és o Senhor das nossas vidas.
Colossenses 1,15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. É por causa dEle que as coisas existem, é na força dEle que as coisas existem, é pelo desejo dEle que a gente continua existindo, é pelo desejo dEle que o universo foi formado, é pelo desejo dEle que nós estamos aqui para adorar, é pelo desejo dEle que nós estamos aqui, é porque nós o desejamos que estamos aqui. Cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, para que ele seja o primeiro, para que ele tenha primazia. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele, guarde isso, Jesus, ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Jesus no seu corpo, no seu sangue, na obra redentora da cruz, porque a obra da cruz ela não só perdoa pecados, a obra da cruz não só me livra do inferno, mas ela reconcilia com Deus todas as coisas. Todas as coisas que estão nos céus foram reconciliadas em Deus, em Jesus. Todas as coisas que estão na terra foram reconciliadas em Deus através de Jesus. E todas as coisas que estão debaixo da terra foram reconciliadas com Deus em Cristo Jesus. Nós éramos estranhos, o capítulo continua falando. Nós éramos estranhos, inimigos de Deus. Mas Jesus, com a sua infinita misericórdia, nos trouxe para perto do Pai. Nos resgatou nele. Aleluia. Aleluia. Você pode glorificar o nome dele? Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. O Senhor é o primeiro, nós te adoramos. Solta um grito de júbilo aí, aplauda o Senhor, glorifica o nome dele. Abre a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14. Pastor Fred não está agora pela manhã com a gente. Ele teve a formatura ontem do Felipe, né? E aí eles voltaram assim um tanto quanto tarde da noite. E ele pediu então que eu estivesse ministrando a palavra hoje aqui. Amém? Mas à noite ele está aqui, tá? Fica tranquilo que foi só por conta da formatura do Felipe que ele não pôde estar de manhã. Você abriu no livro de Romanos capítulo 14. Amém? Versículo 17. Glória a Deus. Versículo 17. Eu vou ler aqui. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Eu quero falar de um assunto que eu acho que é apaixonante. É algo que eu, pelo menos, tenho como paixão, que é a respeito do reino de Deus. A gente ouve muito falar a respeito do reino, né? Porque o reino, e às vezes pairam algumas dúvidas sobre a nossa cabeça, porque a gente chega na igreja aqui, e aí você aceita Jesus, e aí fala assim: agora você faz parte da família de Deus, agora você faz parte do reino de Deus. E aí você começa a viver aqui na igreja as coisas que a gente vem experimentando, escuta palavras, escuta as coisas,
E você fala assim, puxa vida, como é que essa coisa do reino funciona? Porque eu vim para a igreja aqui, mas eu continuo aqui no mundo. Eu continuo vivendo aqui no meio da minha família, no meio do meu bairro, da minha cidade. Existe prefeito, existe governador, existe presidente aqui onde eu estou, existem as leis daqui. Como é que o reino se instala na minha vida? Como é que isso começa a funcionar para mim? E o interessante, que o Wilson até citou, é que tudo que o Senhor trabalha, Ele começa com uma semente. Jesus diz lá em Mateus 13:31, que o reino de Deus ele é comparável a uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando ela é lançada na terra, e aí o agricultor começa a cuidar dela, ela cresce e ela se torna a maior das hortaliças, do tamanho de uma árvore. Então as aves do céu vêm e podem fazer ninho. E é assim que o reino de Deus começa a funcionar nas nossas vidas. O Senhor Jesus é o grão de trigo, Ele disse isso. O grão de trigo, se não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas caindo e morrendo dá muito fruto. E aí você fala assim, tá, mas como é que eu identifico esse crescimento do reino de Deus na minha vida? No caminho que eu começo a trilhar? E aí eu vou dizer para você que esse reino, ele precisa ser buscado. Você lembra quando Jesus estava falando a respeito de João Batista? E ele fala assim, que dos profetas até João Batista fez violência contra o reino, para que ele se manifestasse. Quem lembra disso? Aí algumas pessoas falam assim, o reino é tomado à força. E aí outras falam assim, mas não é na paz e na justiça de Deus, não é pela graça? Sim, salvação, o Senhor veio, Ele é o grão de trigo que veio e caiu na terra para dar fruto para as nossas vidas. Mas qual é o buscar de Deus? Como isso vai se desenvolver no meio da igreja, no caminho que nós trilhamos? E aí começa por uma palavra muito importante, que na nossa Bíblia diz, o senhorio do Senhor Jesus sobre nós. Em grego, é o tal do Cúrios, que vocês já ouviram falar, Cúrios, quando Jesus se torna o Senhor. Por que isso? Porque se você quer viver o reino de Deus, se você quer passar a viver o reino de Deus onde você está, a primeira coisa que você precisa identificar é a existência de um rei. Porque se não existe um rei, aquele lugar onde as pessoas vivem pode ser qualquer coisa, menos um reino. Pode ser uma república, pode ser um império, pode ser uma anarquia. Porque se não tiver um rei, pode ser qualquer coisa, menos um reino. Então todo reino precisa haver um rei. Todo reino depende primeiramente da existência de um rei. Você já deve ter visto isso em alguns filmes, com certeza. Quando um rei se ausenta do seu país, é estabelecido um regente para cuidar até que o rei volte. Mas existe um rei mesmo quando o rei está ausente. E aí eu quero dizer para você o seguinte: quem tem sido o seu rei, a quem você reconhece como rei, determina necessariamente a qual reino nós pertencemos. Escute uma coisa, se você passa a se submeter, você passa a se submeter a outro tipo de autoridade que não o Senhor Jesus, o teu rei não é o Senhor Jesus. Essa questão do senhorio de Cristo, ela é muito séria para as nossas vidas. O que tem dominado os nossos tempos, o nosso tempo? O que tem dominado o nosso desejo, o nosso coração? O que você tem tido como relevante? O que tem te preocupado? Isso pode determinar a quem você está servindo. A forma como nós nos comportamos determina a quem nós estamos servindo. Porque quando nós temos alguém para idolatrar, quando nós temos alguém para servir
como o Senhor Jesus, eu quero me parecer com Ele, eu quero passar tempo com Ele, eu quero dedicar as coisas a Ele. Então, se a minha vida tem se tornado algo que não se importa com a presença de Deus, que não se importa com as coisas de Deus, provavelmente eu não estou servindo ao Senhor Jesus, provavelmente eu não estou inserido no reino de Deus, porque se eu estou inserido debaixo de uma autoridade, eu tenho que cumprir tudo que aquela autoridade manda para a minha vida, e o reino começa a se manifestar assim. Então o reino de Deus, para ser reino de Deus, ele precisa ter um rei. E eu quero te perguntar, não precisa me responder, quem tem sido a voz de autoridade sobre a tua vida? Quem tem sido a voz de autoridade sobre a minha vida? O que eu tenho ouvido como autoridade sobre a minha vida? Independente das aflições que a gente tem passado, independente das circunstâncias que a gente tem que viver nesse mundo, quando eu começo a vir para a igreja, eu ouço muitas ministrações, como nós ouvimos aqui nessa semana que passou, a respeito do Tirioleste. Muitos comportamentos precisam ser mudados, porque existe um rei em que eu tenho que me submeter. Alguém, alguma autoridade que vai instruir a minha vida, da forma que eu tenho que caminhar, da forma que eu tenho que me comportar. Você está entendendo o que eu estou falando? Dá para entender que o Senhor Jesus, Ele precisa ser o Senhor em todas as áreas da minha vida. Ele precisa ser Senhor dos meus pensamentos. Ele precisa ser Senhor dos meus sentimentos. Você entende isso? Ele só vai ser Senhor até o momento em que eu me submeto àquilo que Ele diz. Porque se eu deixo de cumprir algo que foi ensinado, algo que a palavra diz a respeito dEle, eu não estou deixando Ele ser Senhor naquela área. Então, o meu comportamento, se eu penso no dia de amanhã, e eu falo assim, não, eu vou fazer tal coisa, porque amanhã não sei o que do trabalho, e aí você se esquece de alguns compromissos. O que tem dominado o teu pensamento? O teu trabalho ou o teu propósito a respeito das coisas de Deus? Todo reino, outra dica, para você saber se você está no reino de Deus. Todo reino, existe um porta-voz. Alguém que diga do rei para o povo. Você entende isso? Todo reino, você já viu em filmes, normalmente vem um arauto lá, e ele fala assim, ele abre um pergaminho, toca uma trombeta, e ele fala, olha, foi baixado um novo decreto do rei sobre este lugar, e aqui nessa cidade as pessoas vão fazer isso, isso e isso. Todo reino existe um porta-voz. Quais são as vozes que nós temos ouvido? Se não tiver um porta-voz naquele reino, o povo fica sem direção. Então, para a gente identificar se nós estamos dentro do reino de Deus, nós temos que parar um pouquinho e ouvir quais são as vozes. Temos que prestar atenção quais são as vozes que nós estamos dando ouvido. João 16:13 diz assim, ó, mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Todo reino tem um porta-voz, todo reino tem alguém que ouve a direção, a instrução do rei, e sai para comunicar aquela instrução, aquela direção para o povo. Nós temos um porta-voz? Você crê na voz do Espírito que habita o teu interior? Você tem dado ouvido à voz do Espírito? Você tem considerado a presença do Espírito Santo na tua vida para tomar tuas decisões? Porque ele diz aqui que vai ensinar, ele vai nos guiar em toda a verdade, e ele não vai falar nem de si mesmo, mas ele vai falar de tudo aquilo que tiver ouvido, porque tudo aquilo que ele tiver ouvido lá do trono, ele vai comunicar para o nosso coração. Então eu entendo que o porta-voz do reino de Deus para as nossas vidas é o Espírito Santo. O Espírito Santo usa os homens, usou os profetas no passado.
Hebreus fala que, havendo Deus falado de muitas maneiras no passado, através dos pais e dos profetas, nos últimos dias tem nos falado através do seu Filho Jesus, através do Espírito Santo, que habita em nós então. O porta-voz do céu para as nossas vidas é o Espírito Santo. O porta-voz de Deus para nós é o Espírito Santo. Há a voz do homem, há a voz do mundo aí fora, há a voz da idolatria, há muitas vozes aí fora, mas aquela que nós temos que parar os nossos ouvidos é a voz do Espírito Santo. Se engana quem pensa que a igreja tem que ser dirigida por um título de doutorado, por um anel de mestrado, ou por ciências humanas. Nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Você pode sim e deve tomar conselho com homens e mulheres de Deus, mas a primeira voz que nós devemos ouvir é a voz do Espírito. A primeira voz que nós temos que considerar é a voz do Espírito Santo. Antes de qualquer coisa, a palavra do Senhor tem que ser o teu norte, porque o Espírito Santo vai usar a matéria-prima que você estiver se alimentando para trabalhar no teu coração. Então a palavra precisa encher o meu interior, para que o Espírito Santo tenha onde trabalhar em minha vida, porque o Espírito e a palavra, eles andam juntos. Porque o Senhor Jesus que é a palavra, João diz que Ele é o verbo que se fez carne, diz que o Espírito Santo viria para glorificar o nome dEle. Então quando o Espírito vem para nos ensinar, para tocar as nossas vidas e fazer nos mover, Ele vai usar tudo aquilo que a gente sabe a respeito de Jesus. E aqui eu quero dizer para você, tudo bem você saber pouco a respeito de Jesus, tudo bem você comer um pouquinho só a respeito de Jesus, mas não fique frustrado quando o Espírito trabalhar com você somente naquela medida que você comeu. Até porque já foi ensinado para a gente, quando a gente chega, realmente a gente é imaturo. Existe uma fase de crescimento para as nossas vidas. O cristão entra por aquela porta, aceita Jesus e ele passa a ter uma caminhada com o Senhor. E ele vai começar a aprender muitas coisas. Ele é imaturo, nós somos imaturos em muitas áreas. E Pedro fala para a gente desejar o leite puro, como bebê querendo crescer. Paulo também fala isso. Mas permanecer na imaturidade é um problema. A imaturidade é uma estação, como nós ouvimos muitas vezes. Ela é uma estação da vida do cristão. E ela não é pecado, porque ela é uma simples estação que a gente tem que passar. O problema está quando nós queremos ser imaturos de forma indefinida. Porque é necessário que a gente cresça. É necessário que a gente comece a se alimentar de forma correta para crescer na palavra e no conhecimento do Senhor Jesus. E aí você fala assim: amém, eu entendi isso. Então o Espírito traz a informação do trono para mim, o Espírito traz a revelação. Sim, é o Espírito quem faz isso. Porque o mesmo Espírito dos homens que você procura para te dar instrução é o que habita o teu interior. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ser rebelde com ninguém, pelo contrário. É na unidade, quando estamos juntos, que o Senhor gosta de manifestar bênçãos. Amém? Outro detalhe: quando nós estamos no reino de Deus, quando nós estamos inseridos em um reino, existe um rei, nós vimos isso, que deve ser obedecido incondicionalmente. Existe um porta-voz que é quem traz as instruções do reino para o povo, mas também existe o porta-voz do povo para o rei, aquele que comunica as necessidades do povo ao rei. Romanos 8:26 diz assim: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
com gemidos inexprimíveis. Olha o ministério do Espírito Santo para as nossas vidas. Ele traz de Deus a revelação para nós, a forma de nós caminharmos, como nós devemos nos mover. Mas Ele também nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo é quem faz o trabalho de interceder diante de Deus, através de nós, nas nossas orações. Porque com gemidos inexprimíveis, quando estamos ali, quando não sabemos nem mesmo o que pedir, o Espírito está diante do Pai, através de Jesus, declarando aquela necessidade que nós temos. E quer saber o mais tremendo de tudo? Imagina o nosso governo atual lá, o presidente Michel Temer. Ele conhece muitas pessoas, ele conhece ali os assessores pessoais, conhece muitos dos deputados que estão ali à volta, conhece ali alguns representantes, né, do povo, entre aspas. Mas ele não conhece todo mundo, ele não me conhece, né, pelo menos eu tenho certeza disso. Ele não conhece, porque eu nunca o vi pessoalmente, então ele não me conhece. E provavelmente ele não conhece muitos de nós que estamos aqui. E muitos daqueles que nós elegemos como nossos representantes diante do presidente também não nos conhecem. Nós até pensamos que eles conhecem porque eles representam a nossa vontade. Mas eles não conhecem cada um de nós. Mas o Espírito de Deus conhece cada vida aqui, conhece cada coração, conhece cada necessidade, conhece cada situação, cada aflição, e Ele está diante de Deus, clamando pelas nossas vidas, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Então o reino de Deus, ele tem um rei. O reino de Deus tem um porta-voz do rei para o povo. O reino de Deus tem um porta-voz do povo para o rei. E o reino de Deus também precisa ter leis e princípios para serem seguidos. Há uma cultura do reino que nós precisamos nos adaptar para viver. Há uma cultura de Deus para que a gente possa andar nela. Porque qualquer reino que não tiver uma lei, ele não é exatamente um reino, ele é uma anarquia. Qualquer nação que não tem lei, ela é considerada uma anarquia e não uma nação. Não existe ordem e progresso naquilo. Porque se a nação precisa andar de uma forma, em unidade, em comprometimento, como nós precisamos, na mesma fé, no mesmo entendimento, no mesmo espírito, nós precisamos seguir uma regra para andar. A gente é salvo pela graça e a gente caminha pela graça. Mas existe um comportamento que precisa ser inserido no nosso interior, para que a gente aprenda a se movimentar diante do reino. O reino não vem com aparência física, ele não é comida nem bebida como nós lemos, ele é paz, justiça e alegria no Espírito. Então, para que eu consiga andar nessa paz, nessa justiça e nessa alegria do Espírito Santo, eu preciso entender essas leis e passar a andar conforme essas leis. Eu preciso me adaptar aos costumes, à cultura do céu, ainda que eu esteja vivendo neste mundo. Porque nós vivemos no mundo, mas não somos mais no mundo. Não é assim que você aprendeu? Olha só que dica linda que Jesus dá lá em Mateus 7,12 para a gente, a respeito de cultura do reino. Cultura do reino. Diz lá assim, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façai-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Você quer misericórdia? Seja misericordioso. Quer bondade? Seja bondoso. Quer amor? Ame. Você quer perdão para alguma situação? Perdoe, esteja disposto a perdoar. Essa é uma lei do reino de Deus estabelecida sobre as nossas vidas. O que você quer que os homens vos façam, façai vocês a Ele. Esta é a lei e os profetas. Jesus disse isso. Nós precisamos ser mais misericordiosos. Nós precisamos ter um olhar de misericórdia, assim como Jesus tinha.
Nós precisamos ter um olhar bondoso, assim como Jesus tinha. Nós precisamos ter um coração voluntarioso, assim como Jesus tinha. Não é possível eu querer participar de um reino e não andar conforme aquele reino. Não é possível eu querer viver, experimentar as coisas de Deus, se eu não cumpro as condicionais do reino. É por isso que a gente tem dificuldade de enxergar o reino no nosso meio. É por isso que a gente tem dificuldade de entender que estamos vivendo no reino. Eu preciso me submeter ao Senhor Jesus como rei. Eu preciso ouvir a voz do Espírito. Eu preciso interceder no Espírito para que o Senhor faça as coisas. E eu preciso caminhar com os princípios e cultura do reino. Olha só que interessante. Mateus 22, do 36 ao 40, diz assim, ó. Alguém foi interrogar Jesus e disse para ele assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. Você sabe a diferença entre amar com o coração e amar com toda a tua alma? Alguém seria capaz de dizer para mim qual é a diferença de amar assim? Eu nem vou abrir a oportunidade para você falar, mas pensa aí um pouquinho. Porque aqui diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Algumas versões dizem com toda a tua força e com todos os teus bens. Lá em, acho que é em Lucas que está assim. Amar o Senhor com todo o teu coração é entregar todos os teus sentimentos a Ele. É querer entrar, é querer participar do amor incondicional. Daquele amor que independe das circunstâncias que você esteja vivendo, para continuar amando Ele. É amar a Deus de uma forma que você não se importa mais se está ganhando ou perdendo. Você não se importa mais se está difícil, se está doendo. O amor que você sente por Ele não se abala mais por aquilo que você vive. E amar com a tua alma é amar de forma intensa. É amar de forma extravagante. É amar com uma entrega que não tem comparação. Por isso que em Lucas diz: com toda a tua força, naquilo que depender de você, você vai correr, você vai agarrar, você vai fazer, você vai lutar. Essa é a entrega que o Senhor tem para nós. Essa é a entrega que o Senhor quer para as nossas vidas. Por isso nós precisamos amar dessa forma. Por isso nós precisamos nos entregar. Só que existe ainda mais um requisito para o reino, para que a gente possa entender. Todo reino precisa de um rei. Todo reino precisa de um porta-voz do rei para o povo. Todo reino precisa de um porta-voz do povo para o rei. Todo reino precisa de leis, princípios e cultura daquele reino para que o povo possa andar. Mas a outra coisa que todo reino precisa é de um povo. Porque não existe reino se não existir um povo, uma nação para ser governada. Não existe reino se não existe quem seja governado, quem pertence àquele reino, quem são os súditos, quem são as pessoas com a mesma natureza, com a mesma visão, aqueles que querem estar sobre a mesma autoridade, participar das mesmas coisas. Vira para o irmão do teu lado aí e fala assim: você é povo de Deus? Você é o povo do reino? Você que ouviu agora fala para ele: eu sou. Eu sou povo. Aleluia.
Abre 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Eu quero ler com você. Olha o que Pedro diz para a gente aqui. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele continua dizendo assim: antes não erais povo, antes não eram o povo de Deus, antes nós não éramos o povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Antes nós não éramos pertencentes ao povo de Deus, nós não tínhamos a natureza de Deus, nós não tínhamos direito ao reino de Deus, mas através do novo nascimento, nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus, pertencentes à família de Deus, transformados, santificados, purificados pelo sangue de Jesus. E a partir de agora nós podemos crescer como povo de Deus, porque Jesus, como primazia, abriu o caminho para que a gente pudesse entrar. Isso alegra o teu coração? Isso te faz feliz saber que Deus te chamou para um reino, para um lugar diferente, um lugar que mesmo você estando aqui, você olha, e os teus olhos agora olham com um brilho diferente para as coisas, porque você sabe que você pertence a um reino, onde existe um Deus que é justiça e bondade, onde existe uma paz, porque o Senhor Jesus fez paz de Deus para com nós. E é interessante que se você olhar os discípulos conversando com Jesus, eles perguntam muitas vezes: Senhor, quando o Senhor vai estabelecer o reino? Quando que o Senhor vai estabelecer o reino? E Jesus fala para eles que o reino está no nosso interior. O reino de Deus, a eternidade foi colocada no nosso coração. Existe um anseio no coração do homem pela eternidade. E quer saber mais? O plano de Deus para as nossas vidas, o plano de Deus para a humanidade, sempre foi Ele habitar no nosso meio e reinar no nosso meio. Salmos 91, versículo 1 diz assim, ó: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está sentado entre os querubins, comova-se a terra. Desde Gênesis a Apocalipse, o que você olha na palavra é o Senhor querendo reinar sobre os seus filhos, querendo reinar sobre o seu povo. No passado o Senhor usou homens de Deus para mostrar que viria um reino, mostrar que Ele queria habitar no nosso meio, que existe um caminho para as nossas vidas, que vem dEle para nós. E hoje o Senhor usou esses homens como instrumento, mas hoje Ele quer usar a minha e a tua vida como instrumento para estabelecer esse reino na terra. Há um instrumento de Deus hoje usado para a manifestação desse reino no nosso meio, se chama igreja, se chama congregação dos santos. É através da igreja que o Senhor hoje quer estabelecer o reino dEle, porque é aqui na igreja onde a gente aprende os princípios do reino, é onde a gente aprende o que é comunhão, é onde a gente aprende o que é adoração, é onde a gente aprende o que é submissão, é onde a gente aprende o que é compartilhar, é onde a gente aprende como os dons de Deus funcionam, é onde a gente aprende que nós vamos crescer, porque nós somos o templo de Deus em construção para a habitação do Espírito.
Você quer ver como isso funciona? Abre em Efésios. Isso aqui tem que abrir. Efésios 3. Você precisa guardar isso no seu coração. Deus usou o homem como instrumento de domínio para estabelecer o reino dele na terra. Em Gênesis lá diz que ele falou, ele deu uma ordem ao homem. Diz que era para o homem se multiplicar e dominar sobre os peixes, sobre os animais, sobre a terra, sobre as plantações, sobre tudo. Era para o homem dominar. Amém? O tempo foi passando, ele foi levantando outros homens após Adão, e ele prometia terra, descendência e bênção, como fez com Abraão. E ele prometia a vinda de um Messias, e ele prometia que um reino ia ser estabelecido em justiça e bondade. E as coisas foram acontecendo, e Jesus veio cumprindo todas essas coisas no seu corpo físico. E Jesus manifestou um mistério, que é o seu corpo governando a terra. Olha o que está escrito lá em Efésios 3, versículo 8. Paulo estava instruindo a igreja de Efésios aqui. Ele disse assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então havia um mistério de Deus que estava oculto na eternidade e que Deus revelou através de Jesus Cristo. E foi assim, olha isso, e foi assim para que agora, o que está escrito na tua Bíblia aí? Foi assim para que agora, o que está escrito na tua Bíblia aí, igreja? Mediante a igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Você entende quando você lê isso? Diz o Senhor que agora só pela igreja e através da igreja é que haverá a manifestação do reino de Deus sobre a face da terra. Deus não vai utilizar outro instrumento mais para o cumprimento da palavra dele. A igreja é a manifestação do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós lemos aqui agora há pouco em Colossenses 1:17 que diz que 1:18 que diz assim: e ele é a cabeça do corpo, a igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Jesus é o cabeça da igreja, e quando ele funda a igreja, o mistério de Deus agora é revelado, porque a igreja pode alcançar a terra e manifestar esse reino no meio dos homens. Dá para entender por que a gente precisa fazer parte da igreja? Dá para entender por que nós precisamos nos reunir como igreja? Porque a igreja não são as paredes. Nós aprendemos, muitos homens de Deus já falaram isso aqui. As paredes, esse lugar físico, essa nave onde nós usamos para voar, porque o espaço da igreja é chamado de nave. Não sei se você sabe disso. Estou falando de projeto de arquitetura. E esse espaço onde nós estamos reunidos é chamado de nave, numa planta de uma igreja. Nós usamos para voar. Isso aqui é a casa de oração. Porque isso aqui, que é a casa de oração, só se torna igreja quando nós estamos reunidos com o mesmo propósito. Quando nós estamos unidos na mesma direção, para ministrar a Deus a adoração que nós rendemos a eles. Ministrarmos uns aos outros em oração, em compartilhar. Quando nós nos reunimos como família de Deus, na comunhão, quando eu faço parte da vida do meu irmão, participo com ele das dificuldades e das alegrias. Quando eu ofereço o braço para caminhar, é isso que nos torna diferente das outras instituições que existem no mundo afora. Sermos igreja do Deus vivo.
sermos a igreja que se reúne para declarar o poder de Deus. Você sabe que a igreja na Bíblia, na língua que foi escrita, que é o grego, ela é chamada de eclésia. E você já ouviu muitas vezes aqui essa palavra eclésia sendo pronunciada. Amém? O que é a eclésia? É a reunião dos santos para receber a instrução do rei, através da manifestação do Espírito Santo em nossos corações. E essa reunião dos santos, depois que acontece essa manifestação do rei nas nossas vidas, sai com poder e autoridade para manifestar esse reino de Deus na terra. Você sabia que a autoridade do reino está na mão da igreja? Mateus 16, abre lá. Eu gosto de abrir bastante a Bíblia. Eu não sei se você gosta, mas eu gosto muito de abrir muito a Bíblia. Olha que interessante o que acontece aqui. Mateus 16, o verso 16, o verso 15. Você lembra dessa passagem? Jesus está chegando ali na região de Cesareia de Filipe, e ele pergunta para os discípulos: olha, o que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outro diz que você é alguns dos profetas, outro diz João Batista. Aí então lá no 15 ele vira para os discípulos e pergunta assim: e vós? Quem dizeis que eu sou? Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Olhe para mim. Há uma chave na mão da igreja. Aqui quando Jesus diz: eu edificarei a minha igreja sobre a verdade lançada por você, Pedro, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre essa verdade, eu, o Cristo, o cabeça, edificarei a igreja, o corpo. E essa igreja, que você agora faz parte, porque me reconhece como o Cristo, o Filho de Deus, recebe uma chave de autoridade do reino. E esse reino vai ser guiado por essa igreja. Tudo que a igreja declarar acontece. Tudo que a igreja desligar não acontece. Tudo que a igreja quiser que aconteça, ela tem que ir diante do Pai em adoração, em oração. Liga com o teu irmão em comunhão, concorda em unidade, e então será feito no céu. Você quer desligar a doença? Ora com o teu irmão. Quer desligar a injustiça? Há uma chave na tua mão: a adoração e a oração. Quer desligar a dificuldade da família? Ora em concordância. Quer ligar o sobrenatural de Deus sobre nós? Reúne aqui em adoração, rompe. Há uma chave na nossa mão. Há uma chave de Deus colocada nas mãos da igreja, para que a gente possa implantar o reino, estabelecer esse reino de justiça, de paz e de alegria. Havia um propósito específico do Senhor quando fez isso. Eu não vou nem entrar em algumas questões aqui, porque o tempo já está muito adiantado. Mas eu só quero dizer uma coisa. Quando Jesus diz assim: disseste bem, Pedro,
sobre essa verdade estabelecerei a minha igreja. Existe algo de Deus aqui que nós precisamos entender. O pastor Erivaldo estava conversando comigo agora no início do culto, e eu me lembrei de algo que eu ouvi de um missionário, eu não me lembro o nome dele, mas era um missionário no Oriente. O pastor Erivaldo falou que ele assistia uma entrevista, um programa na televisão, com um filósofo cristão, e eles debatiam a respeito do Jesus histórico e o Jesus Cristo da fé cristã. Porque muitos cientistas, muitos historiadores, eles procuram sempre evidências do Jesus histórico. E aí aquele filósofo disse algo naquela entrevista que é o seguinte: olha, quem se preocupa com a existência ou não do Jesus histórico não são os cristãos. Porque quem tem dúvida dessas coisas são aqueles que não creem, aqueles que não são da fé. Porque o cristão, ele já tem a certeza do Cristo que ele serve. Ele sabe quem é o Senhor Jesus. Então para ele não há dificuldade com relação a isso. Não há problema no coração dele. Ele se move por isso. Ele se move por essa verdade, por essa pedra que foi estabelecida na vida dele. É nesse alicerce que ele caminha. É sobre esses passos que ele anda. É sobre essas pegadas que ele anda. Então para o cristão não tem problema. Quem tem muita dificuldade são os outros. Mas existe algo que acontece na palavra, porque o Senhor Jesus diz que Ele é a pedra. E é necessário que aqueles que buscam realmente o Senhor Jesus continuem cavando. Cavar emprega o seu esforço. Porque todas as religiões aí dizem que adoram a Deus. Eu não quero falar mal de nenhuma religião, mas é muito interessante o que aconteceu com esse missionário, porque ele estava num país islâmico, um país de fé islâmica, e ele ali ministrava a palavra, e era um país até que, vamos dizer assim, menos agressivo. Então, alguns dos ministros do islamismo conheciam aquele pastor, aquele missionário. E um dia um deles estava com dificuldade a respeito de algumas coisas, e ele falou assim: vamos falar com o pastor e pedir para esse pastor orar no nome de Jesus. Olha que interessante o que acontece. Qual a importância de reconhecermos Jesus Cristo como o Senhor? Porque essas outras religiões até reconhecem Jesus como profeta, como ele fez a pergunta para os discípulos lá: e o povo, quem diz o povo que eu sou? Uns dizem que é profeta, outros dizem que é Elias, João Batista, ou alguns dos profetas, Jeremias, ou alguns dos profetas. É isso que o povo diz. E aí então aqueles líderes do islamismo vão até aquele pastor e falam assim para ele: você pode orar por tal e tal situação, no nome de Jesus? Aí ele fala assim: não vou orar não. Como você não vai orar? Quem você fala que Jesus é? Porque o meu Jesus, ele só pode ser invocado quando ele é o Deus absoluto, quando ele é o Senhor da verdade, quando ele é o Deus poderoso, acima de todos os outros deuses. Porque todas as outras religiões têm o seu Deus, mas só através de Jesus há a redenção, há a salvação, há o plano, há a igreja, é estabelecido o reino, e nós possamos viver em justiça. E se isso entrar no nosso coração de uma forma firme e precisa, nós vamos caminhar diferente. Porque quando a gente entende quem a gente é, a nossa disposição muda. E a mudança da nossa disposição, a mudança da nossa mente vai fazer toda a diferença. Porque não é uma atitude positiva. Mas o que é a palavra rema para as nossas vidas? Quando você tem a Bíblia e você passa a ler, você recebe o Logos, a manifestação, você entende algumas coisas de Deus e algumas coisas vêm para sua mente. Mas a gente tem fé, mas só que não tem convicção suficiente para viver pela palavra. Mas quando você recebe uma palavra rema na tua vida, aquilo entra de tal maneira no teu coração como uma espada, e aquilo se torna uma verdade absoluta para você, inegável. E aí então, porque aquilo se tornou uma verdade absoluta e inegável para a tua vida, você começa a caminhar de uma forma diferente, porque agora você acredita fielmente que aquela palavra vai se cumprir. Então é essa disposição de mente que faz a diferença.
Porque a palavra rema nada mais é do que a convicção de que a palavra é verdade e de que aquilo que está escrito e dito vai se cumprir na minha vida, independente da situação. Então, se isso cair no nosso coração, se essa verdade sobre o Senhor Jesus ser o nosso rei, pertencemos a um reino, a nossa forma de caminhar vai mudar, a nossa fala vai mudar, os nossos olhos vão mudar. Queria já pedir para o grupo de louvor subir aqui, e eu quero ler com vocês 3 passagens bíblicas, para nós entendermos a respeito do futuro que nós temos, do futuro que está reservado para as nossas vidas. Você não precisa abrir, eu vou pedir para você ficar de pé e fechar os teus olhos. Apocalipse 19 diz assim, guarde isso no teu coração. Nós estamos falando do resultado. Nós às vezes caminhamos nesse mundo sendo igreja, sabendo da chave que o Senhor confiou nas nossas mãos, do poder, mas ainda temos insegurança com relação ao nosso futuro. Então eu quero ler para você a história. Eu quero fazer aqui um spoiler que você já deveria conhecer, de qual é o nosso futuro, para que a nossa disposição mude, a nossa forma de caminhar mude, para que a nossa visão seja aberta e a gente venha caminhar de uma forma diferente. Diz assim: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto, na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em sua testa nem em sua mão, e viveram e reinaram com Cristo. Bem-aventurados santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele. Reinarão com Ele 1000 anos. E as nações dos salvos, andarão à luz de Deus, e os reis da terra trarão para Ele a sua glória e honra. Esse é o nosso destino. Esse é o resultado das dificuldades, das lutas que você tem passado. Se você permanecer no reino, se você permanecer debaixo da autoridade do Senhor Jesus, se você permanecer ouvindo a voz do Espírito, se você permanecer andando naquilo que o Senhor tem colocado, esse é o resultado de quem nós estamos nos tornando a cada dia. É isso que a palavra fala: sendo transformados
transformados de glória em glória, sendo transformados de glória em glória. Isto diz a respeito da caminhada, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Há um alvo a perseguirmos, há uma estatura de Deus para as nossas vidas, há um alimento espiritual derramado aqui, colocado na mesa do rei, onde você pode se servir. Há um futuro excelente para as nossas vidas. O nosso rei vem, o nosso rei vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Eu quero, Senhor. Reina, Senhor, reina. Reina em meu coração. Reina na minha casa. Reina na minha família. Reina, Senhor, nós somos essa liberdade. Espírito Santo, nós abrimos a porta. Vem e reina sobre nós. Reina neste lugar, Jesus. Faz-nos, Senhor, teu instrumento, teus instrumentos, Senhor. Usa este povo, Senhor. Usa,